últimos anos, a América Latina tem sido palco de intensas disputas geopolíticas, refletindo os interesses das grandes potências mundiais na região. Recentemente, os Estados Unidos apreenderam mais uma aeronave pertencente ao governo da Venezuela, limitando ainda mais a capacidade logística e operacional do regime de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, o ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, fez declarações polêmicas sobre a política externa brasileira, onde aponta diversos caminhos errados que o governo atual do presidente Lula está percorrendo, e ainda afirmou que se ele for eleito em 2026, o Brasil sai do BRICS e permitirá que os Estados Unidos coloquem uma base militar no nosso território. Minha mãe sempre me ensinou que quem anda com porco, farelo come. Então concordo que o Brasil não deve se misturar com países que têm ditadores no comando. E no BRICS, a maioria é. Agora, essa base militar americana no nosso território, eu acho um pouco esquisito, porque atrapalha a nossa soberania. Agora, não seria melhor se fosse uma base brasileira com uma parte do efetivo americano trabalhando em conjunto para ajudar nos interesses em comum? Mas e aí, o que você acha sobre isso? A apreensão da aeronave venezuelana pelos Estados Unidos. No mês passado, os Estados Unidos confiscaram um avião que pertencia ao governo de Maduro. A aeronave estava armazenada na República Dominicana e era frequentemente utilizada por membros da alta cúpula do regime chavista, incluindo Diosdado Cabello, considerado o segundo homem mais poderoso da Venezuela depois de Maduro. O avião foi apreendido como parte das sanções internacionais impostas ao governo venezuelano. Segundo Washington, o avião era utilizado para viagens a países que operam sob regimes autoritários, o que violaria as diretrizes econômicas e políticas estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos. O secretário do Estado americano, Marco Rubio, anunciou oficialmente a apreensão em Visita a Santo Domingo, capital da República Dominicana. Mas essa não foi a primeira vez que os Estados Unidos adotou essa medida. Em 2024, outra aeronave do governo de Maduro também foi apreendida na República Dominicana e logo depois foi transferida para a Flórida. Além disso, em 2023, o governo argentino também apreendeu um Boeing 747 do governo de Maduro, que supostamente havia sido adquirido por meio de um esquema com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos para burlar as sanções internacionais. O episódio resultou na detenção de toda a tripulação, incluindo 4 iranianos e um deles ex-comandante da Guarda Revolucionária do Irã. A Venezuela classificou a apreensão dos aviões como pirataria aérea e acusou os Estados Unidos de imperialismo. O governo de Maduro afirmou que tais atos são uma tentativa de estrangular economicamente o país e limitar sua atuação no cenário internacional. Para analistas políticos, essas apreensões representam uma estratégia de Washington para restringir a mobilidade de Maduro e seus aliados, dificultando alianças com outros países sancionados como o Irã, Rússia e China. A escalada dessas ações pode gerar uma resposta mais agressiva da Venezuela e de seus aliados. A China e a Rússia já demonstraram apoio a Caracas em ocasiões anteriores e podem aumentar a sua cooperação militar e econômica como resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos. Esse alinhamento mais próximo entre esses países está nos levando a uma nova fase de tensões na América Latina, tornando a região um novo palco de disputa entre os Estados Unidos e as potências emergentes do Oriente. Existe um confronto oculto muito grande entre esses países, coisas que ainda não sabemos. Por isso precisamos ficar atentos às notícias para que não sejamos pegos de surpresa. Mas te pergunto, você acha correto que outros países apreendam aeronaves de Maduro? Bolsonaro e suas declarações. Durante uma recente entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que, se vencer as eleições presidenciais em 2026, tomará medidas radicais na política externa brasileira. Entre as principais promessas, Bolsonaro afirmou que irá retirar o Brasil do BRICS. O BRICS é um clube socialista com intenções de fortalecer laços políticos e econômicos entre os integrantes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa nomenclatura foi criada por um pesquisador econômico que escreveu um artigo sobre como esses países poderiam crescer economicamente até 2050, criado para fortalecer a cooperação entre grandes economias emergentes. Durante os últimos anos, o bloco tem sido uma ferramenta importante para o Brasil diversificar as suas relações comerciais
e diminuir a sua dependência dos Estados Unidos. Só que o maior problema nisso tudo é que a maioria dos países que fazem parte do BRICS são países liderados por pessoas consideradas ditadores. E atualmente, o Brasil tem uma balança comercial desfavorável com os Estados Unidos, importando mais do que exporta, enquanto tenta encontrar no BRICS oportunidade de crescimento e investimento, mesmo que se alinhe com o lado errado da briga. Especialistas alertam que uma possível saída do Brasil do BRICS pode prejudicar a nossa economia, reduzindo oportunidades de negócio e enfraquecendo a nossa posição geopolítica. E quem duvida que esses especialistas não sejam de esquerda? Além disso, o bloco tem se fortalecido, adicionando novos países pobres e achando que está fortalecendo a sua importância global. Outro ponto polêmico levantado por Bolsonaro foi a possibilidade de instalação de uma base militar americana na tríplice fronteira, onde os países Brasil, Paraguai e Argentina se encontram. A região é frequentemente citada pelo governo dos Estados Unidos como um possível refúgio para as organizações criminosas e extremistas. Bolsonaro justificou a proposta, afirmando que a base ajudaria no combate a atividades ilegais, como o tráfico de drogas e contrabando. No entanto, a presença de bases militares americanas em territórios estrangeiros sempre gera preocupações sobre soberania nacional. A instalação de uma base poderia comprometer a independência do Brasil e torná-lo vulnerável a disputas geopolíticas, análises e implicações futuras. Os eventos recentes na América Latina demonstram como a região continua sendo um campo de disputas estratégicas entre grandes potências mundiais. A apreensão de aeronaves venezuelanas pelos Estados Unidos faz parte de uma tentativa mais ampla de isolar o governo de Maduro e restringir sua capacidade operacional. Embora os Estados Unidos justifiquem essas ações como parte do cumprimento de sanções internacionais, também fica evidente que tais medidas aumentam as tensões na região. Por outro lado, as declarações de Bolsonaro indicam uma possível mudança drástica na política externa brasileira caso ele retorne ao poder. A saída do BRICS e a instalação de uma base militar dos Estados Unidos poderiam alterar significativamente o posicionamento do Brasil no cenário global, tornando-o mais alinhado às políticas dos Estados Unidos. A soberania nacional e os interesses brasileiros devem ser priorizados em qualquer decisão de política externa, garantindo que o país não se torne refém de interesses estrangeiros. É crucial considerar o impacto dessas decisões nas relações com outros países da América Latina, já que a América Latina continua sendo um espaço de disputa entre diferentes blocos de poder e o Brasil, como uma das maiores economias da região, deve agir com cautela para manter a sua influência e soberania. Fala, Guzerado, tranquilo? Se não for te incomodar, já dá aquela moral patrocinando esse vídeo com o seu like e a sua inscrição. E se liga só, se tornando membro, além do seu comentário ficar em evidência e ter acesso a emojis exclusivos, você também tem acesso a notícias em primeira mão para te deixar atualizado na hora certa. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que precisa saber dessa informação. Fique aqui com as nossas últimas 2 notícias. Eu sou Iago Fogaça, esse é o canal Tá Sabendo Agora. Muito obrigado por assistir. Valeu!